Qual é a história mais maluca que você ou seu antigo cônjuge fez após o divórcio? Trabalho como advogado de família há mais de 15 anos e já vi de tudo. Teve um caso de um cliente que, após descobrir a traição da esposa, decidiu que ia ganhar o divórcio a qualquer custo. O cara era contador e pensou que seria esperto escondendo dinheiro em contas fantasmas antes de pedir o divórcio. O problema é que ele não era tão esperto quanto pensava. A esposa contratou um perito financeiro que descobriu tudo em questão de dias. O juiz ficou tão irritado com a tentativa de fraude que concedeu à esposa não apenas 50% dos bens, mas também uma indenização considerável. Além disso, meu cliente foi denunciado por sonegação fiscal e falsidade ideológica. O que começou como uma tentativa de se vingar da esposa deixando-a sem dinheiro, acabou com ele perdendo a licença de contador, pagando multas astronômicas e até cumprindo serviço comunitário. Ele tenta dar a volta por cima, mas ainda está pagando as consequências financeiras e profissionais daquela decisão impulsiva. A ex-esposa mudou-se para Florianópolis e abriu um restaurante de sucesso com o dinheiro da indenização. História 2. Sou terapeuta especializada em divórcios há 10 anos. Uma paciente chegou ao consultório devastada porque o ex-marido havia levado a cachorra de estimação que eles tinham há 8 anos. Juridicamente, o animal era dele, pois havia comprado antes do casamento, mas ela era quem realmente cuidava do bicho. Movida pela raiva, ela invadiu a casa do ex quando ele estava trabalhando e sequestrou a cachorrinha. Para evitar que ele a encontrasse, mudou-se temporariamente para a casa de uma amiga em outra cidade. O problema? A amiga era alérgica a pelos de cachorro, mas ela insistiu em ficar lá mesmo assim. Mas antes de continuar, peço que curta o vídeo e se inscreva no canal, pois é muito importante para o nosso crescimento. Aproveita e já me diz de qual cidade você está vendo esse vídeo. Vamos seguir. 3 dias depois, a cachorra teve uma reação alérgica aos produtos de limpeza que a amiga usava e precisou ser levada às pressas para o veterinário. Foi quando descobriram o chip de identificação e o veterinário, seguindo o protocolo, contatou o dono registrado, o ex-marido. Além de perder a cachorra de vez, ela respondeu por furto e teve que pagar os custos veterinários. O pior, perdeu o emprego porque faltou vários dias durante essa Operação Resgate malucada. História 3. Sou policial civil e atendo ocorrências domésticas há 8 anos. Uma vez fomos chamados para um caso em que uma mulher recém-divorciada tinha feito uma pequena alteração no jardim da casa que havia pertencido ao casal e que ficou com o ex-marido após a partilha de bens. Durante a madrugada, ela foi até a antiga casa com uma van alugada e removeu todas as plantas do enorme jardim que ela mesma tinha cultivado durante anos. O problema é que ela não se contentou em levar apenas as plantas. Arrancou também o sistema de irrigação, danificou a grama e até levou as estátuas decorativas que estavam cimentadas. O ex-marido acordou com o barulho e chamou a polícia, mas ela já tinha fugido. Através das câmeras de segurança, conseguimos identificá-la. Foi indiciada por invasão de propriedade e danos materiais. O valor total dos estragos, mais de R$35 mil. Ela acabou tendo que pagar pelo prejuízo todo e ainda pegou uma condenação com prestação de serviços comunitários, justamente fazendo jardinagem em praças públicas. História 4. Trabalho como técnico de TI e também faço recuperação de dados. Um dia, um sujeito me procurou desesperado porque sua ex-esposa tinha sabotado o computador dele antes de sair de casa. Ele era professor universitário e guardava ali anos de pesquisa e trabalho acadêmico. Pelo que entendi, o divórcio foi motivado por uma traição da parte dele, e a esposa queria se vingar. Ela não só deletou os arquivos, como instalou um programa que sobrescrevia repetidamente o disco rígido, dificultando a recuperação. Consegui recuperar alguns dados, mas a maioria estava irrecuperável. A vingança da ex-mulher saiu pela culatra quando o homem a processou por danos e sabotagem.
Como ela havia feito isso do computador da empresa onde trabalhava como analista de sistemas, não só perdeu o processo e teve que pagar indenização, como também perdeu o emprego e sua reputação no mercado. A empresa temeu ser associada ao incidente e a demitiu por justa causa. O valor da indenização foi tão alto que ela teve que vender o carro e parte dos bens que ganhou no divórcio. História 5. Sou gerente de um hotel fazenda no interior de São Paulo. Uma vez, reservaram a suíte principal por uma semana. Era uma mulher que disse estar organizando uma surpresa para comemorar o aniversário de casamento. Ela decorou todo o quarto. Encheu de fotos do casal espalhadas, pétalas de rosa, champanhe, chocolates, o pacote completo. Mas a surpresa era, na verdade, uma vingança. Descobri depois que ela estava recém-divorciada porque o marido a traiu com a secretária. Ela reservou o hotel em nome dele, falsificando um e-mail como se fosse ele convidando a amante para um final de semana romântico. E instalou câmeras escondidas por toda a suíte. O ex-marido e a amante chegaram e encontraram não uma suíte romântica, mas um cenário macabro com fotos do casamento rasgadas, mensagens perturbadoras escritas com batom nos espelhos e câmeras transmitindo tudo ao vivo no Facebook. Acabamos envolvidos em um processo judicial enorme. O hotel foi multado por não perceber as câmeras, e a mulher respondeu criminalmente por falsidade ideológica, invasão de privacidade e cyberbullying. Até hoje, nosso hotel luta para recuperar a reputação depois desse escândalo. História 6. Trabalho como contadora em uma empresa de médio porte. Uma colega divorciou-se recentemente e começou a usar o sistema da empresa para investigar as finanças do ex-marido, que, por coincidência, era cliente de um dos nossos escritórios parceiros. Ela descobriu que ele estava abrindo uma nova empresa e decidiu atrapalhar os planos dele. Usando informações privilegiadas, ela sabotou a documentação fiscal da empresa nascente, introduzindo erros sutis que só seriam descobertos meses depois. Também entrou em contato com fornecedores, cancelando pedidos em nome da empresa. Achava que estava sendo discreta e que ninguém descobriria. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. O problema é que ela subestimou os sistemas de segurança da nossa empresa. Todas as suas ações no sistema foram registradas. E quando a auditoria interna descobriu, ela foi sumariamente demitida por justa causa. O ex-marido a processou por danos materiais e morais, e ela não só teve que pagar uma indenização astronômica, como também ficou queimada no mercado. Nenhuma empresa do ramo quis contratá-la depois do escândalo, e ela acabou tendo que mudar de profissão. História 7. Sou psicólogo e trabalho principalmente com casais. Um paciente veio me procurar após seu divórcio conturbado. Ele havia sido traído pela esposa com seu melhor amigo e planejou uma vingança que considerava poética. Na festa de aniversário dela, na frente de todos os amigos e familiares, entregaria um envelope com todas as provas da traição. Ele reuniu mensagens, fotos, depoimentos e até contratou um detetive particular. Gastou uma fortuna preparando tudo, incluindo um slideshow com música dramática de fundo. Na noite da festa, chegou determinado a expor a ex-esposa e o ex-amigo, que também estaria presente. O que ele não esperava é que a ex já havia contado para todos sobre o affair, que tinha acontecido durante uma separação temporária do casal. As pessoas na festa já sabiam e tinham perdoado ela. Quando ele tentou fazer seu grande momento de exposição, acabou parecendo um homem amargo e obcecado. A família dela o expulsou da festa e ele ainda foi demitido do trabalho dias depois porque seu chefe, que era primo da ex-esposa e estava na festa, considerou seu comportamento instável. A vingança acabou mostrando mais sobre seu próprio caráter do que sobre a traição. História 8. Trabalho numa empresa de marketing digital. Um colega passou por um divórcio horrível e decidiu usar suas habilidades profissionais para se vingar da ex.
Ele criou perfis falsos nas redes sociais no nome dela, onde postava conteúdo vergonhoso e opiniões extremistas. Como conhecia as senhas pessoais dela, chegou a alterar perfis profissionais e enviou e-mails estranhos para os contatos dela. Ele se gabava no escritório sobre como estava destruindo a reputação da ex sem que ela pudesse provar que era ele. Achava que estava sendo esperto usando redes de VPN e dispositivos diferentes. O que ele não sabia é que a ex-esposa era muito mais esperta e tinha amigas na área de segurança digital. Ela não só conseguiu provas técnicas irrefutáveis de que era ele por trás dos perfis falsos, como também gravou secretamente as confissões dele durante as audiências de divórcio, onde ele negava tudo. O resultado? Ele não só perdeu o processo de divórcio de maneira humilhante, como foi condenado criminalmente por perseguição, difamação e falsidade ideológica. Nossa empresa o demitiu imediatamente quando o caso veio à tona, e ele ainda teve que pagar uma indenização que o deixou praticamente na ruína. História 9. Sou corretor de imóveis há mais de 20 anos. Uma vez, fui procurado por um homem que queria vender rapidamente a casa onde morava com a ex-esposa antes da finalização do divórcio. Ele alegou que tinha uma procuração que o permitia representá-la na venda, mostrou um documento que parecia legítimo e que precisava fechar o negócio urgentemente pois estava se mudando para Portugal. Ele aceitou uma oferta muito abaixo do valor de mercado, dizendo que o importante era vender rápido. Parecia ansioso e insistia em acelerar toda a papelada. O que ele queria mesmo era prejudicar a ex-mulher na partilha de bens, vendendo o imóvel por menos e escondendo parte do dinheiro. O tiro saiu pela culatra quando a ex-esposa apareceu com a polícia no dia da assinatura final. A procuração era falsificada. Ele acabou preso em flagrante por tentativa de estelionato e falsificação de documento. Como agravante, descobriu-se que ele já tinha compradores laranjas para recomprar o imóvel depois por um valor maior e ficar com a diferença. Perdeu tudo no divórcio, pegou pena de prisão em regime semiaberto e ainda teve que indenizar todas as partes envolvidas. História 10. Trabalho como bartender em uma balada famosa de São Paulo. Uma noite, uma mulher reservou o camarote principal e pediu para preparar os melhores drinks e champanhe para uma comemoração especial. Disse que seu ex-marido viria com a nova namorada e que queria mostrar como estava bem. Ela chegou deslumbrante, acompanhada de um modelo que depois descobri ser contratado só para aquela noite. Quando o ex chegou com a nova namorada, ela fez questão de ser vista dançando, bebendo e se divertindo. O plano era fazer ciúmes e mostrar que ela tinha superado. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. O problema é que ela bebeu demais tentando manter a fachada de felicidade. Acabou tendo um colapso emocional, gritando com o ex no meio da balada e derrubando bebida na nova namorada dele. O modelo contratado abandonou o barco assim que as coisas ficaram feias. Ela foi expulsa do estabelecimento e o vídeo do escândalo viralizou. No dia seguinte, descobriu que a nova namorada era na verdade uma executiva importante que poderia tê-la contratado para um cargo que ela estava concorrendo. Perdeu a oportunidade profissional e ainda ganhou o apelido de a louca do camarote nas redes sociais. História 11. Trabalho na área jurídica e acompanhei um caso onde um homem, após ser deixado pela esposa, decidiu que ia ganhar no divórcio, ficando com o cachorro do casal, um Golden Retriever que ela amava mais que tudo. Juridicamente, o cachorro era dele, pois havia comprado antes do relacionamento, mas quem realmente cuidava do animal era ela. Ele não queria o cachorro de verdade, só queria fazer a ex sofrer. Conseguiu a guarda na justiça e se mudou para um apartamento pequeno, totalmente inadequado para um cachorro grande e energético. Nas semanas seguintes, ele percebeu o quanto de trabalho dá cuidar de um animal daquele porte. Passeios diários, pelos por toda parte, despesas com veterinário e alimentação.
A vingança se transformou em pesadelo quando o cachorro, estressado com a mudança e a falta da antiga dona, desenvolveu ansiedade de separação e começou a destruir o apartamento novo. Depois de 2 meses, ele ligou para a ex implorando que ficasse com o cachorro. Ela aceitou, mas só depois que ele pagou todas as dívidas que tinham em comum e ainda concordou em lhe dar o carro que estava disputando na partilha. Ele perdeu financeiramente muito mais do que teria perdido se tivesse sido razoável desde o início. História 12. Sou delegada de polícia e atendi um caso onde um homem, após o divórcio, decidiu se vingar da ex, alterando todas as senhas das contas digitais que eles compartilhavam durante o casamento. Netflix, Amazon, contas bancárias conjuntas, e-mail familiar, tudo. Ele achava que estava apenas causando um inconveniente. O problema é que na conta de e-mail familiar estavam armazenados documentos importantes dela, inclusive seu TCC da faculdade que ela estava prestes a apresentar e que não tinha backup em outro lugar. Quando ela percebeu que tinha perdido o acesso e que o trabalho de meses havia desaparecido, entrou em desespero. A ex-esposa não só registrou um boletim de ocorrência, como conseguiu uma liminar judicial, obrigando-o a restaurar o acesso imediatamente. Como ele demorou para cumprir a ordem judicial, foi considerado em desacato e teve que pagar uma multa diária pesadíssima. Além disso, quando finalmente devolveu o acesso, já tinha deletado o arquivo do TCC por pura maldade, o que configurou dano moral e material. No final, ele teve que pagar uma indenização equivalente a quase 1 ano do seu salário e ainda ficou com o nome sujo na praça. História 13. Trabalho como conselheiro financeiro. Um cliente veio até mim após seu divórcio com um plano brilhante. Queria abrir uma empresa concorrente à da ex-esposa só para tirá-la do mercado. Ele não entendia nada do ramo. Era decoração de eventos, mas estava tão obcecado em se vingar que investiu todas as suas economias e até se endividou para montar um negócio maior e mais luxuoso que o dela. Contratou funcionários da empresa da ex, oferecendo salários mais altos, e começou a fazer preços abaixo do mercado só para roubar os clientes dela. No início, parecia estar funcionando. A empresa da ex começou a perder clientes, e ele se sentia vitorioso a cada evento que roubava dela. O problema é que ele não tinha experiência no ramo. Estava operando com margens negativas só para competir, e logo os problemas começaram a aparecer. Eventos mal executados, reclamações de clientes, processos trabalhistas dos funcionários que perceberam a motivação tóxica do negócio. Em menos de 1 ano, faliu espetacularmente, perdendo não só o que ganhou no divórcio, como ficando endividado em mais de 500 mil reais. A ex-esposa, por outro lado, usou a experiência para reposicionar seu negócio em um nicho mais exclusivo e acabou prosperando ainda mais. História 14. Sou DJ e trabalho em eventos há mais de 1 década. Fui contratado para uma festa de aniversário que, descobri depois, era na verdade uma armação elaborada de vingança. O contratante estava recém-divorciado e queria celebrar o aniversário do ex, mas sem o conhecimento dele. Ele enviou convites falsos em nome do ex para todos os amigos e familiares, alugou um espaço caro e contratou serviços de primeira linha, tudo usando o cartão de crédito conjunto que ainda não tinha sido cancelado após a separação. O plano era fazer uma festa caríssima e deixar a conta para o ex pagar. Está gostando da história? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente se algo parecido já aconteceu com você ou alguém que você conheça. Quando cheguei para montar o equipamento, o lugar estava vazio. Os convidados, ao receberem convites estranhos para uma festa de divórcio, tinham contatado o suposto aniversariante, que obviamente não sabia de nada. No fim, ninguém apareceu, mas todos os serviços, incluindo o meu, já estavam contratados e montados. O ex-cônjuge traído não só conseguiu reverter todas as cobranças no cartão, provando a fraude como processou o vingativo por uso indevido do cartão e tentativa de estelionato.
Além da humilhação pública, ele ainda teve que arcar com os custos judiciais e uma indenização. História 15. Trabalho como síndica profissional em um condomínio de luxo em Alphaville. Uma moradora, após um divórcio conturbado, descobriu que o ex-marido havia começado a namorar uma vizinha do mesmo condomínio. Para se vingar, ela começou a espalhar boatos sobre o casal em grupos de WhatsApp do prédio. Não satisfeita com os rumores, ela começou a fazer denúncias falsas à administração. Barulho excessivo, festas em horários proibidos, mau uso das áreas comuns. Como síndica, fui obrigada a investigar cada reclamação, mesmo desconfiando da motivação. Ela chegou ao extremo de jogar lixo na porta do apartamento dele e culpar a nova namorada. A vingança explodiu na cara dela quando o ex-marido instalou câmeras discretas no corredor e flagrou ela mesma cometendo os atos de vandalismo. Ele apresentou as provas em uma reunião de condomínio, expondo-a publicamente. Ela não só foi multada pelo condomínio em valores consideráveis, como também enfrentou um processo por difamação, calúnia e danos morais movido pelo casal. Acabou tendo que vender seu apartamento a preço abaixo do mercado para pagar as indenizações e se mudar do bairro onde morava há anos devido à vergonha. História 16. Sou professor universitário e presenciei um caso curioso entre dois colegas de departamento que foram casados. Após o divórcio, ela descobriu que ele estava concorrendo a uma bolsa importante de pesquisa e decidiu sabotar a candidatura dele como vingança pelo fim conturbado do casamento. Como conhecia bem o trabalho acadêmico do ex, ela escreveu anonimamente para o comitê de seleção, apontando supostos plágios e inconsistências metodológicas na proposta dele. Também manipulou alguns dados de pesquisas anteriores que eles haviam feito juntos para fazer parecer que ele tinha fabricado resultados. O tiro saiu pela culatra quando o Comitê de Ética da universidade rastreou as denúncias anônimas até ela e abriu uma investigação. Acabou sendo descoberto que foi ela quem havia adulterado os dados para incriminar o ex-marido. O escândalo resultou na demissão dela e na abertura de um processo por falsificação de documentos e difamação. O ex-marido não só ganhou a bolsa, como recebeu uma indenização considerável no processo judicial que moveu contra ela. A carreira acadêmica dela, construída ao longo de 15 anos, foi completamente destruída. História 17. Trabalho em uma vinícola no sul do país e testemunhei uma história de vingança entre os donos que eram casados. Após 25 anos juntos, ele pediu o divórcio para ficar com uma mulher mais jovem. A esposa, que era responsável pelos vinhedos enquanto ele cuidava das finanças, ficou devastada e furiosa. Como vingança, nas semanas que antecederam a colheita mais importante do ano, ela adulterou secretamente parte dos barris de fermentação. Não chegou a colocar nada tóxico, mas adicionou ingredientes que alterariam significativamente o sabor dos vinhos premiados da vinícola. Ela achava que quando os problemas aparecessem meses depois, ela já estaria longe com sua parte da partilha de bens. O que ela não contava é que o enólogo da vinícola detectou as alterações antes do engarrafamento. As câmeras de segurança a pegaram em flagrante sabotando a produção. Ela não só perdeu sua parte na empresa no processo de divórcio, o juiz considerou a sabotagem como dilapidação de patrimônio, como também foi processada criminalmente por danos ao patrimônio e sabotagem econômica. A multa e a indenização foram tão grandes que ela teve que vender quase todos os bens que conseguiu no divórcio para pagar. História 18. Sou agente imobiliário em Belo Horizonte. Um cliente que acabara de se divorciar estava furioso porque a ex-esposa ficou com a casa de praia em Guarapari que ele tanto amava. Decidiu, então, vender a casa que ficou com ele em BH por um valor muito abaixo do mercado, apenas para reduzir o valor total do patrimônio que seria dividido no processo de divórcio que ainda corria. Ele vendeu um imóvel que valia cerca de 1,2 milhão por apenas R$800 mil, achando que estaria prejudicando a ex-esposa que receberia menos na partilha final.
Fez tudo às pressas, ignorando meus conselhos profissionais para esperar um comprador que pagasse o valor justo. O plano deu errado quando o juiz, ao analisar a venda suspeita, determinou que houve má-fé e tentativa de prejudicar a partilha. Como penalidade, recalculou a divisão de bens, considerando o valor real de mercado do imóvel, não o valor pelo qual foi vendido. Além disso, como ele já havia recebido o dinheiro da venda e gasto parte dele, teve que compensar a diferença, cedendo à ex-esposa um apartamento que tinha em São Paulo e que não estava inicialmente incluído na partilha. No fim, perdeu muito mais do que se tivesse agido corretamente. História 19. Trabalho como fotógrafa de casamentos há 15 anos. Uma cliente me procurou para um trabalho inusitado após seu divórcio. Ela queria fazer um ensaio Trash the Dress, onde a noiva destrói o vestido de casamento como símbolo do fim da relação, mas com uma vingança pessoal. Queria fazer isso na frente do escritório do ex-marido e postar nas redes sociais. Ela apareceu no dia com o vestido de noiva, tesouras, tintas e até gasolina para queimar a peça no final. Começamos o ensaio discretamente, mas logo ela começou a gritar o nome do ex, atraindo a atenção de todos no prédio comercial. A situação saiu do controle quando ela realmente ateou fogo ao vestido, causando um pequeno incêndio que ativou os sprinklers do edifício. A performance artística resultou em evacuação do prédio, intervenção dos bombeiros e prejuízos materiais consideráveis. Ela foi detida por danos ao patrimônio e comportamento perigoso em área pública. Além das multas e processos, descobriu depois que o ex-marido havia acabado de fechar um contrato importante com um cliente que estava no prédio naquele dia e que desistiu do negócio após presenciar o escândalo. Ele a processou por perdas e danos e ela teve que pagar uma indenização que comprometeu suas finanças por anos. História 20. Sou técnica de enfermagem em um hospital particular. Uma colega de trabalho passou por um divórcio difícil após descobrir que o marido a traía há anos. Ele era médico no mesmo hospital onde trabalhávamos. Para se vingar, ela começou a espalhar entre os pacientes e colegas que ele era negligente e tinha problemas com álcool, o que era completamente falso. A fofoca se espalhou rapidamente e alguns pacientes começaram a pedir para trocar de médico. Ela parecia satisfeita vendo a reputação dele sendo manchada e continuou alimentando os rumores com histórias cada vez mais elaboradas sobre supostos erros médicos que ele teria cometido. O tiro saiu pela culatra quando ele processou tanto ela quanto o hospital. Na investigação interna, várias câmeras de segurança mostravam ela espalhando as fofocas e até adulterando escalas de plantão para prejudicá-lo. Ela foi demitida por justa causa, perdeu o registro profissional temporariamente e ainda teve que pagar uma indenização significativa por danos à reputação. Como trabalhava na área de saúde há 18 anos, ficou praticamente impossível conseguir outro emprego na cidade após o escândalo. História 21. Trabalho numa empresa de turismo em Fortaleza. Um cliente contratou uma viagem internacional caríssima, com passagens em primeira classe, hotéis 5 estrelas e passeios exclusivos. Parecia uma lua de mel, mas durante o planejamento descobri que era uma vingança elaborada contra a ex-esposa. Eles tinham um cartão de crédito conjunto, que ainda não havia sido cancelado após a separação. Ele planejou toda essa viagem luxuosa com uma nova namorada usando o cartão que a ex também pagava. Para turbinar a vingança, postaria fotos da viagem com legendas provocativas sabendo que a ex veria. A vingança se voltou contra ele quando, no meio da viagem, a ex-esposa descobriu as cobranças astronômicas e não só cancelou o cartão, como entrou com uma ação judicial emergencial. Ele e a namorada ficaram literalmente presos no exterior, sem dinheiro para pagar o hotel ou voltar. Como as reservas foram canceladas por fraude, o hotel reteve as malas deles como garantia de pagamento. Ele teve que implorar para familiares enviarem dinheiro e ainda respondeu: processo por uso indevido do cartão, tendo que pagar o dobro do valor gasto como indenização. História 22. Sou assistente social.
E trabalhei num caso onde uma mãe, para se vingar do ex-marido após o divórcio, começou a manipular os filhos contra o pai. Ela não só falava mal dele constantemente para as crianças, como também inventava compromissos nos dias de visita para impedir o contato. Chegou ao ponto de mudar de cidade sem avisar, dificultando ainda mais o acesso do pai às crianças. Ela parecia determinada a apagar completamente o pai da vida dos filhos e se gabava para as amigas de como estava fazendo ele pagar pelo fim do casamento. Durante quase 2 anos, manteve essa campanha de alienação parental, ignorando o evidente sofrimento emocional que causava nas crianças. A situação mudou quando o filho mais velho, então com 12 anos, começou a apresentar problemas sérios de comportamento e desempenho escolar. A escola acionou o conselho tutelar, que encaminhou o caso para acompanhamento psicológico. Durante as sessões, ficou evidente a manipulação. O pai entrou com um processo de alienação parental e conseguiu a guarda dos filhos. A mãe, além de perder a guarda, foi obrigada a fazer tratamento psicológico e pagar indenização por danos morais. O pior foi ver que os próprios filhos desenvolveram traumas e problemas de confiança que levariam anos de terapia para superar. História: 23. Sou designer de interiores em Curitiba. Uma cliente me contratou após seu divórcio para reformar completamente a casa onde o casal havia morado por 15 anos. Na divisão de bens, ela ficou com o imóvel e queria apagar qualquer vestígio do ex-marido. Até aí, normal, muita gente faz isso após separações. O problema começou quando descobri que o motivo da reforma não era só recomeçar, mas provocar o ex. Ela sabia que ele amava aquela casa, que tinha construído muito dela com as próprias mãos, incluindo uma adega especial e um escritório com marcenaria personalizada. Ela queria demolir tudo, especificamente o que ele havia construído, gravar o processo e enviar para ele. A vingança saiu pela culatra quando, ao remover uma parede que o ex havia construído, contra meu conselho técnico, descobrimos que era uma parede estrutural disfarçada. Parte do teto desabou, causando danos extensos à estrutura elétrica e hidráulica. O seguro residencial negou cobertura por considerar negligência do proprietário, já que ela ignorou as plantas originais e o laudo técnico que apresentei. A reforma, que deveria custar 90 mil, acabou em mais de 300 mil, consumindo toda a economia dela e ainda a deixando endividada. O ex-marido, quando soube, ofereceu ajuda financeira em troca da adega que ela tanto queria destruir.